receita de hoje é o mousse de maracujá com brigadeiro de chocolate, muito fácil de fazer, super cremoso e fica uma combinação perfeita. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E agora sim, vamos aprender. E gente, para o nosso mousse de maracujá nós vamos precisar de uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. E, gente, eu deixei o meu leite condensado e o meu creme de leite na geladeira antes de começar a fazer o mousse, porque depois, quando o nosso mousse for para a geladeira, ele não vai precisar ficar tanto tempo. Mas se você quiser usar o leite condensado e o creme de leite em temperatura ambiente, pode usar, não tem problema nenhum. E nós vamos precisar da polpa de 4 maracujás. E, gente, da polpa desses 4 maracujás, eu separei 8 colheres de sopa para depois a gente fazer a nossa geleia de maracujá, que vai servir de decoração. E, gente, eu bati a polpa do meu maracujá no liquidificador e depois eu peneirei para não ficar com as sementes muito grandes do maracujá. Mas se você quiser aqueles pedacinhos da semente do maracujá no mousse, não precisa fazer esse passo. E se você não quiser usar a polpa do maracujá e quiser usar o suco concentrado de garrafinha, você pode usar. Aí você vai usar 1 xícara de suco concentrado de maracujá. E agora nós vamos bater muito bem até tudo ficar bem homogêneo. E, gente, para esse mousse eu vou estar usando uma travessa de 29 centímetros por 16 centímetros. E agora é só colocar o nosso mousse na travessa. Vamos dar uma espalhadinha. E agora, gente, nós vamos levar esse mousse para o congelador por mais ou menos 10 minutinhos, só para ele dar uma firmada. E aí, quando o nosso mousse ficar 10 minutinhos no congelador, a gente vai começar a fazer o nosso brigadeiro de chocolate. E, gente, meu mousse já está no congelador há 10 minutinhos e agora nós vamos fazer o nosso brigadeiro de chocolate. E para o nosso brigadeiro, nós vamos precisar de uma caixinha ou latinha de leite condensado e 3 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau. Se você não tiver o chocolate em pó 50% cacau e quiser usar o achocolatado, você pode usar 4 colheres de sopa. E se você estiver usando o cacau em pó 100%, você vai usar 2 colheres de sopa. E nós vamos colocar 1 colher de chá de manteiga ou margarina bem cheia. E antes de levar para o fogo, eu vou dar aqui uma mexidinha só para o chocolate em pó se dissolver no leite condensado. E agora é só levar para o fogo. E agora nós vamos cozinhar ele no fogo médio, sem parar de mexer até começar a desgrudar no fundo da panela. Gente, depois de cozinhar o meu brigadeiro por 5 minutinhos no fogo médio, ele já está pronto. E, gente, agora eu vou desligar o fogo e o ponto dele é quando você virar a panela e ele começar a desgrudar assim, ó, no fundo da panela. E esse é o ponto do nosso brigadeiro. Agora que eu já desliguei o fogo, eu vou dar uma mexidinha aqui por mais 1 minutinho para ele ficar mais cremoso. E agora nós vamos colocar uma caixinha de creme de leite. Vamos mexer até tudo ficar bem homogêneo. E agora, gente, nós vamos colocar esse brigadeiro aqui no prato para ele poder dar uma esfriada. E agora, gente, nós vamos tampar esse brigadeiro com papel filme. Sempre colocando plástico filme em contato com o brigadeiro. E agora nós vamos deixar esse brigadeiro esfriando por 30 minutinhos em temperatura ambiente. E, gente, deixei meu brigadeiro esfriando por 30 minutinhos. E agora nós vamos tirar o papel filme. E agora, gente, nós vamos colocar esse brigadeiro em cima do mousse. Vamos dar uma espalhadinha. E agora nós vamos levar ele para o congelador enquanto a gente prepara a nossa geleia de maracujá. E, gente, para nossa geleia de maracujá, nós vamos precisar daquelas 8 colheres de sopa de polpa de maracujá que a gente tinha reservado, meia xícara de água e 2 colheres de sopa de açúcar.
Gente, se vocês quiserem uma geleia mais docinha, pode colocar 3 colheres de sopa de açúcar. E se você quiser aquela geleia mais azedinha, pode colocar 1 colher de sopa de açúcar. Agora nós vamos dar uma mexidinha e nós vamos levar ao fogo. E agora, gente, nós vamos cozinhar no fogo médio até começar a ferver. E, gente, depois de 5 minutinhos cozinhando a nossa geleia no fogo alto, esse é o ponto dela. Vou até desligar aqui o fogo. E vocês podem ver, gente, que ela tá bem mais cremosinha que antes. Ó, ela tá igual uma geleia. Lembrando que quando ela esfriar, ela vai ficar ainda mais consistente. E agora eu vou dar uma mexidinha aqui de 1 minutinho pra ela dar uma esfriada. E agora, gente, é só colocar a nossa geleia de maracujá em cima do brigadeiro. E agora nós vamos dar uma espalhadinha nessa geleia. E agora é só levar para o congelador até essa sobremesa ficar bem geladinha. Gente, essa sobremesa fica uma delícia e, gente, o melhor que é muito fácil de fazer. Gente, essa combinação desse mousse de maracujá bem azedinho com brigadeiro não muito doce fica perfeito. E se vocês gostarem da receitinha de hoje, não esqueçam de deixar o like. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana tem receitinha caseira e deliciosa. E ative o sininho para vocês não perderem nenhuma receitinha nova. E a gente se vê na próxima receitinha. Tchau!